E ainda falando em criação de animais, a longa estiagem que assola o Nordeste tem feito com que criadores de caprinos e ovinos busquem alternativas para alimentar os rebanhos. A flor de seda, planta muito comum na região, tem sido uma boa opção. O Nordeste tem uma forte tradição na criação de caprinos e ovinos. Mais de 90% do rebanho nacional está por aqui. A Bahia lidera a produção de carneiros e ovelhas com mais de 3 milhões de cabeças. Pernambuco vem em segundo lugar, com mais de 2 milhões. Ceará aparece na terceira colocação e Piauí na quarta. O Rio Grande do Norte, apesar de estar na penúltima colocação, apresenta crescimento na criação. Em 2010, eram 583 mil animais. Atualmente, são mais de 870 mil. O rebanho de cabras e bodes também é liderado pela Bahia, com 2.640.000 cabeças. Pernambuco, Piauí e Ceará completam o ranking dos 4 estados com mais animais. Em grande parte das propriedades, a criação é mista, no pasto e em currais. Em ambas, a alimentação é um dos maiores problemas para quem cria os animais por causa dos custos. Por causa da estiagem em todo o Nordeste, a alimentação dos rebanhos de ovinos e caprinos tem sido dificultada. Para driblar esse problema, alguns criadores têm encontrado na própria natureza uma fonte alternativa de alimento bom e quase sem custo. Essa situação de estiagem, é histórica no Nordeste brasileiro. E ultimamente essas secas têm sido mais frequentes. E o produtor, para sua própria sobrevivência, certo? Ou seja, que muitos deles dependem dos animais. E para a sobrevivência desse, ou seja, dos animais, ele procura as alternativas que a natureza lhe dispõe. E uma dessas alternativas, hoje, que está sendo muito estudada, é a Calotropis procera, chamada flor de seda, tem outros nomes, ciúme, tá certo? É uma planta originária da Ásia e que hoje se constitui numa grande alternativa, principalmente para os pequenos produtores. Já existem alguns trabalhos mostrando que ela pode ser produzida a nível comercial, ou seja, em pastagem cultivada, plantadas para esse fim. Seu Emanuel também é médico veterinário e diretor da Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos de Mossoró e região oeste. Atualmente, ele tem 60 animais e buscado alimentos alternativos à tradicional ração. A aceitabilidade é muito boa, tá certo? É claro que a gente tem que ter aqueles cuidados, introduzindo essa forrageira. Hoje a gente já pode chamar de forrageira, uma planta forrageira realmente, em torno de 30% do consumo total. Várias pesquisas têm demonstrado isso, somente dos colegas pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba, aqui mesmo na UFES, tá certo? E procedendo dessa forma, eu ainda não tive nenhum problema, muito embora a literatura tenha registrado, principalmente em experimentos, quando ela é dada como alimento único, ela pode causar alguns problemas para os animais. A flor de seda que seu Emanuel se refere é esta planta, encontrada com muita facilidade em todo o Nordeste, às margens das estradas ou nos pastos. Nesse período de seca, elas podem ser uma aliada na alimentação dos bichos. É uma alternativa viável. Existem alguns trabalhos da Emparne que já comprovaram a sua viabilidade. É preciso ter alguns cuidados, Como alternativa, ela tem se mostrado bem eficiente, principalmente nos períodos de estiagem maior. A gente tem outras alternativas, o caso da palma, a própria palma forrageira, que agora a gente está até para implantar 3 unidades demonstrativas de palma forrageira, onde a maioria dos esforços da extensão, eu acho que hoje está ainda na expansão da palma forrageira como alternativa viável, pois a gente ainda tem muitos produtores que não trabalham de forma intensiva e principalmente nos períodos mais secos a palma. Ela pode ser dada ao animal diretamente ou depois de triturada na forrageira, o que é mais recomendado, já que pode ser misturada a proteínas de outras plantas. Mas outras fontes de alimentos também têm ajudado os criadores. A leucena é uma delas. Você vai seguindo aqui, tá certo? Até essa parte aqui mais calibrosa um pouco, está mais ou menos na espessura de um lápis. Todo esse material aqui, quando triturado,
pode ser consumido pelos animais. Ela vai ficar em partículas bem pequenas que, no caso, os caprinos, ovinos, bovinos, inclusive, fazem a digestão. A leucena, segundo o assistente da Emater no Rio Grande do Norte, é bem aceita entre os criadores de modo geral. No entanto, ainda existe muita resistência com relação à introdução da flor de seda na alimentação dos animais. Os produtores menos esclarecidos, digamos assim, eles têm uma certa resistência em trabalhar alternativas que eles nunca viram antes. Isso se mostra um certo desafio para que a gente mostre e para isso a pesquisa tem ajudado bastante, né? Mas mesmo assim, é como aquela história que eu só acredito vendo, né? Então, quando é última alternativa, eles chegam a administrar para os animais com orientação e aí depois eles passam a trabalhar com mais intensamente.